Olá, pontualmente meio-dia e meia. Seja bem-vindo ao Meio-Dia Catarina dessa terça-feira, dia 29 de agosto. E nós ficaremos juntos até 1h da tarde. Quando eu falo que nós ficaremos juntos sim, de fato, porque através das redes sociais você pode interagir conosco, tanto no Twitter, em @meio-dia-catarina, o mesmo arroba serve para o Instagram, @meio-dia-catarina, e também a nossa fanpage do Facebook, /meio-dia-catarina. Você também pode interagir conosco via nossa fanpage do Facebook, /meio-dia-catarina. E hoje nós teremos um entrevistado aqui no estúdio que falará sobre você, por exemplo, que tem um interesse de trabalhar e morar e até estudar de maneira legal nos Estados Unidos. Você fica aí porque depois, na sequência, a gente vai ter uma entrevista muito interessante com um especialista no assunto que vai lhe dar várias dicas e, além disso, amanhã acontece um evento focado para jovens que têm um interesse em estudar e trabalhar no exterior. Muito bem, olha só. Você que quer trabalhar como ambulante aqui em Florianópolis, a Prefeitura abriu 2 editais para o período de janeiro de 2017 a dezembro de 2019. São 2 anos de concessão, então. No total, são 224 vagas, sendo 84 para a área central, incluindo deficientes e idosos. As demais vagas serão distribuídas no continente e outros bairros da região. Os interessados devem se inscrever até o dia 22 de setembro no site da Prefeitura ou na unidade do Pró-Cidadão, na rua Arcis Peras de Paiva, número 60. Os vencedores das vagas serão definidos através de sorteio. Muito bem, agora 12h e 32 minutos. Hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios, como sempre acontece às terças-feiras, o nosso especialista em segurança pública. Boa tarde, Edgar, tudo bem? Boa tarde, Gustavo, tudo bem? Boa tarde a todos vocês que nos recebem tão carinhosamente em suas casas. Muito bem, olha só, a cada 24 horas um policial é morto no Brasil. O Rio de Janeiro registrou nessa última semana a morte do 100º policial só em 2017, né, Edgar? E esses números assustadores nos colocam, cidadãos de bem, numa situação extremamente delicada. E esse é o nosso tema de hoje com o nosso especialista, o Edgar Lopes. Boa tarde, Edgar, tudo bem? Boa tarde, Gustavo, tudo bem? É estarrecedor, Gustavo, essa quantidade de policiais mortos no Rio de Janeiro. É uma caça ao policial, é uma verdadeira afronta ao poder público. Porém, é uma situação em que, se a sociedade como um todo não ajudar, não cooperar e decidir em qual lado ela quer ficar, é difícil continuar combatendo. Edgar, tem uma figura para a gente montar, para quem está nos acompanhando em casa, que é a seguinte. O policial, seja ele militar, o policial civil, a segurança pública como um todo, fornecida pelo Estado, é a última barreira, ou a principal barreira, a única que existe, de proteção entre o cidadão e os criminosos. Né? Do agente de segurança pública é uma preocupação enorme, porque você fica extremamente refém. Né? Você imagina ver policial sendo morto todo dia, como aconteceu recentemente em Joinville, quando um policial militar, ainda não se sabe as causas, né? Mas um policial militar estava numa loja e acabou sendo assassinado. Né? Assusta a população. Muito, Gustavo. Na verdade, a notícia que tem desse policial que foi morto em Joinville foi a execução. É isso que mais preocupa. Um policial morrer em confronto, infelizmente, é uma situação inerente da nossa profissão policial. Porém, quando ele é assassinado e a sociedade não traz isso para ela como a última barreira, a barreira armada, né, que representa o Estado, e ela está sendo afrontada, é o que acontece. Não acontece nos outros países. O Brasil é atípico, uma situação atípica. Lá nos Estados Unidos, um exemplo que você vai falar hoje com um outro entrevistado, nos Estados Unidos, quando há uma afronta a um policial, uma agressão policial, é contra o Estado que esse criminoso faz. E o marginal, o nome já diz, ele está à margem da lei, ele decidiu viver longe daquilo. E quando a gente observa que um policial, ele acaba sendo vítima dos crimes, o cidadão imagina, nossa, se um policial, imagina eu então. Exatamente. A vulnerabilidade é muito grande. E o que pode ser feito, Edgar, quando a gente observa que, por exemplo, em Brasília a gente vê que as vontades dos congressistas elas estão focadas numa série de coisas, de benefícios próprios, quando não diretamente para a população, em casos como esse, por exemplo, segurança pública e saúde. Gustavo, o deputado hoje fala de reforma previdenciária, tributária, política. Eu não acredito nessa reforma política, que isso eu acho que não dá para ninguém acreditar.
E a reforma penal, que seria necessária para coibir esse tipo de crime e tantos outros, não é feita. Então nós temos que prestar muito bem atenção nos nossos deputados federais que vão representar essa mudança, porque essa mudança carece de um poder maior, não é o Estado que pode modificar as leis, mas sim a federação como um todo, e nesse ponto exclusivamente deputados federais. E nesse ponto, o que poderia ser feito então, Edgar? Você imagina numa reforma penal que se colocaria como prioridade no momento no Brasil, quando vive essa crise tão intensa, não estou nem falando de crise econômica, mas essa crise tão intensa da banalização da vida do agente de segurança pública? No meu entendimento, Gustavo, poderiam ser feitas medidas em que o crime contra um policial, contra um servidor público, contra aquele atuante do Estado em defesa da sociedade, fosse agravado e muito a pena. No Brasil, a pessoa vai presa e fica numa penitenciária custodiada. Ela não fica isolada da sociedade. Ela tem visita íntima, ela tem N benefícios. E nós temos que mudar isso para que o crime não seja, como muitos falam, o crime compensa. Matar um policial, não que a morte de um cidadão não seja tão valiosa, a vida não tem preço. Mas quando você atinge um policial, essa valorização tem que ser diferente. Porque o policial ele serve como a última barreira da sociedade. E esse caos que a gente observa principalmente no Rio de Janeiro, a gente também vê migrando de uma maneira menor para outros estados, né? Florianópolis, se a gente for falar aqui de Florianópolis, Joinville, as grandes cidades, se for comparar em números por tamanho e território, está muito próximo daquilo já. Muito parecido. O Coronel Gomes, que é um homem que eu respeito muito, um estudioso do assunto, eu aprendo muito com ele, ele está tentando trazer a polícia mais humanizada junto à sociedade. Porém, a sociedade tem que querer isso, porque senão nós vamos ter uma polícia militar aqui tão frágil quanto a polícia no Rio de Janeiro, em virtude da fragilidade das leis, em virtude a uma certa participação de uma boa parcela da sociedade em apoiar o crime. Edgar, muito obrigado pela sua presença e até a próxima, então. Gustavo, eu que agradeço mais uma vez e uma boa tarde para você e para todos que estão em casa. Ok. E hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Entidades ligadas às áreas da saúde fazem nessa data um alerta para as doenças causadas pelo consumo de cigarros. A data também serve para conscientizar que é possível, sim, largar o vício. Alcatrão, nicotina e mais de 4.700 outras substâncias tóxicas estão presentes só na fumaça do cigarro. Dona Maria da Glória fuma há 46 anos. Já tentou parar diversas vezes. Ela sabe muito bem dos males que o fumo causa. O cigarro ele traz um monte de série de problemas. Eu tenho consciência disso. Este pneumologista, que há anos acompanha de perto os agravos causados pelo tabaco nos pacientes, explica por que é tão difícil parar de fumar. Hoje a gente considera o tabagismo como uma droga. Ele é mais difícil de parar do que cocaína ou qualquer outra dependência. E é difícil porque ela é liberada no meio, socialmente ela é aceita ainda, né? Então o acesso a ela é muito mais fácil também. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo é a principal causa de morte evitável do mundo. Estima-se que cerca de 200 mil pessoas morram todos os anos por causa do fumo no Brasil. E os fumantes passivos também estão expostos aos riscos. Fator de risco tanto para DPOC, enfisema, quanto para câncer mesmo, né? Essa exposição é muito ruim. Neste Dia Nacional de Combate ao Fumo, os especialistas alertam para os mais de 50 problemas de saúde causados pelo cigarro. A data também ajuda a lembrar que com acompanhamento médico e força de vontade é possível largar o vício. Muito possível, né? Hoje a gente não diz que existe um tratamento para parar de fumar. Hoje a gente faz uma estratégia para parar de fumar. Essa estratégia envolve medicações, envolve apoio psicossocial. Querer é o fator fundamental. Se o paciente quer parar de fumar, eu sempre pergunto a mesma coisa. Quer parar de fumar? Sim. Então vai parar. E para quem quer parar de fumar, vale lembrar, viu, que aqui no estado, 256 municípios oferecem tratamento gratuito na rede pública de saúde. No ano passado, das 8 mil pessoas atendidas, 6 mil conseguiram parar no primeiro mês de tratamento. Fantástico, hein? Só benefício para a saúde. E a relação das cidades que participam do programa, você encontra lá no site div.sc.gov.br.
Muito bem, as ferrovias catarinenses, que seriam alternativas para escoar grande parte da produção oeste, aqui aos portos, no litoral, logicamente, não devem sair do papel por conta de entraves jurídicos. Em uma unidade agroindustrial de Chapecó são carregados 45 contêineres por dia, que levam até 25 toneladas de carne. Todo esse produto demora até 24 horas para percorrer 520 quilômetros e chegar aos portos. Com a ferrovia, o transporte seria facilitado e o custo diminuiria 50%. Mas essa realidade está difícil de ser concretizada por causa de entraves com órgãos públicos. Um dos problemas é no Morro dos Cavalos, em Palhoça, onde fica uma aldeia indígena. Ali é necessário um estudo sobre a passagem da ferrovia. Em 1995, o governo estadual fez o primeiro projeto da Ferrovia da Integração. O ponto de partida seria de Dionísio Cerqueira, no extremo oeste, indo até Itajaí. Mas o projeto não saiu do papel. E há 3 anos, o governo federal assinou um estudo para construir a Ferrovia do Frango. A Valec, que é a empresa responsável pelo projeto, ainda não definiu o traçado e também não fez as audiências e não tem prazo para iniciar a obra. A gente ri para não chorar, né? São 3 anos de quando a obra foi prometida. É uma obra extremamente importante para o desenvolvimento do Estado, porque melhora muito a logística, sendo que o Brasil é um dos piores países exportadores de uma série de produtos, sejam ele da agricultura, sejam ele produção de carne, exportadores por conta disso, por conta da logística. Muitas vezes o Estado perde dinheiro e, consequentemente, geração de emprego, renda e movimentação financeira por conta disso, por conta da logística que é péssima e a exportação acabando acontecendo. E aí vai, né? 3 anos, não, mas tá tudo certo. Ei, Brasil. Pois bem, olha só, o pessoal está interagindo conosco via as redes sociais. Lucas Luan tá dizendo assim, tô assistindo vocês aí, manda um beijo pra minha namorada Bruna Vitória. Então um beijo aí pra sua namorada Bruna Vitória, seu Lucas Luan, obrigado pela audiência. Sempre é bom você que vai interagir conosco, bota ali, viu? A sua cidade, se quiser botar o seu bairro também pode colocar. Oi, boa tarde, sou o Fabiano de São Borja, Rio Grande do Sul. Alô, Rio Grande do Sul, ligado também conosco. Manda um abraço pra mim, parabéns pelo ótimo trabalho de vocês. Ele está adorando Santa Catarina, diz, talvez esteja de férias por aí. Ok, obrigado, Fabiano, pela sua audiência. Você pode ir mandando o seu recado pra gente, porque depois do intervalo, Wagner Mancini, ex-técnico do Verdão do Oeste, consegue vitória fora de casa e coloca a Chape na zona do rebaixamento. E ainda hoje, você tem o sonho de morar e trabalhar no exterior de forma legal? Então, fique ligado conosco, pois teremos um especialista no assunto aqui em nossos estúdios. Agora, 12h44 e a gente volta já. Meio-dia Catarina. Oferecimento. Muito bem, voltamos com o Meio-Dia Catarina, agora 12h46. Vamos falar de futebol. Às vezes pensa assim, nossa, mas é Santa Catarina, o que esse louco aí vai apresentar o gol do jogo entre Vitória e Curitiba? Uma coisa por vez. Primeiro a gente vai ver o gol, olha só. Jogo de ontem, complemento ainda não, né? Porque tem mais um jogo a acontecer, mas parte da rodada. Já aconteceu ontem esse jogo, ó, cruzamento veio, o chute, o Wilson deu rebote e o zagueiro, o Canu, ele que fez o gol da vitória da equipe do Vitória sobre o Coritiba, lá no estádio Couto Pereira. Olha o Iago ali que passou pelo Figueira, tá jogando bem lá no Vitória. O gol da vitória que eu quero mostrar é porque esse gol, viu, seu Mu, faz o seguinte, olha só, o Mu já tá ali pronto, engatilhado pra falar, daqui a pouco eu abro o espaço aí e deixo eu falar. Aliás, tem que botar o microfone em dia, hein? Já passou do período de não estar com o microfone. Já passou. Aí é o seguinte, esse gol do Vitória coloca a Chapecoense na zona do rebaixamento. Vamos dar uma olhadinha. Daqui a pouco eu quero o comentário do Mu. Quero saber o que ele vai falar. Bota aí pra gente, olha só. Com esse resultado, né, a Chapecoense entrou na zona do rebaixamento, pois o Vitória saiu. Então temos Chapecoense e Avaí, nossos 2 representantes. É ainda São Paulo e Atlético Goianiense. Lembrando que a Chapecoense foi para a Itália, um time alternativo, para disputar aquele amistoso com a Roma. Ô Mu, aí tem um detalhe, hein? Foram demitir o Wagner Mancini. Curitiba, jogador
E o Coritiba vai jogar 2 partidas fora de casa. Mais um pouquinho, diz um aqui, o Coritiba também já entra na zona de rebaixamento. E o Vitória vai jogar com o São Paulo. Exatamente. Então, confrontos diretos aí, né? Nessa briga contra o Z4. Vai dar um bolo danado. Mas tem um detalhe curioso que acompanhou hoje nas redes sociais, que foi o seguinte, mano. O pessoal tá falando assim, tinha um motivo para a Chapecoense demitir o Wagner Mancini, porque até hoje ninguém sabe porque que o Wagner Mancini foi demitido, né? Porque a Chapecoense começou bem o campeonato, oscilou, foi campeão do estado com o Wagner Mancini, conseguiu classificação dentro de campo para Libertadores, aí por conta de escalação irregular, que a cartolagem verde e branca lá do Verdão do Oeste disse, não, pode colocar em campo que eu garanto. Deu zica, aí os caras passaram de fase na Libertadores da América, mas se tem um motivo para demitir o Wagner Mancini é agora. O Wagner Mancini voltou a Chapecoense no rebaixamento. Mas daí não é técnico mais da Chape, né? Pois é. Tu não entendeu essa piada, né, amor? Vou te explicar de novo, então. De repente o pessoal de casa também não entendeu. Se tu não entendesse, é o seguinte. Se tinha um motivo pro Wagner Mancini ser demitido, era hoje. Porque ele colocou a Chapecoense na zona de rebaixamento. Ele é o técnico do Vitória. Entendeu? Então tá. Presta mais atenção. Presta atenção no serviço. Tá preocupado com o Avaí, mas presta atenção no serviço. Entendeu? Presta atenção no serviço. Muito, só lembrando que a gente vai ter uma Série B. Próximo jogo do Avaí é contra o Sport no dia 10 de setembro, o jogo que acontece no Recife. A Chapecoense volta a campo contra o Cruzeiro na Arena Condá, também no dia 10 de setembro. Figueirense vai até Varginha, lá joga com Boa no dia 8 de setembro. Depois, na sequência, o Criciúma, isso vai ser num sábado, recebe o Verdense. A galera do Figueira vai torcer pro Tigre, evidentemente, jogo que é 9 de setembro. E aí, o Joinville, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, aí sim o Jack joga já nesse fim de semana, o adversário é o Bragantino, lá em Bragança Paulista. A gente lembra que na Série A e na Série B do Brasileirão vai ter aí essa pausa por conta das eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia do ano que vem. Já ano que vem a Copa, hein, Lu? Passa rápido, né, cara? Parece que foi ontem que a gente tomou aquele sec da Alemanha. Não deixa eu dar uma olhada, pessoal que está interagindo conosco aqui via as redes sociais, principalmente no WhatsApp. Pessoal que manda um recado no 48996087554. Gostaria de saber com quem o Avaí vai jogar na próxima rodada. Meu nome é o França. França ou Franca, será? Vou chamar de França, tá? Se for Franca, pode corrigir aí à vontade. Ele é de Floripa. Então, como eu estava falando, o próximo jogo do Avaí é contra o Sport no dia 10 de setembro. O jogo acontece lá no Pernambuco, jogo da 23ª rodada. Tivemos agora a 22ª rodada. Ela vai ter complemento nessa quarta-feira com mais um jogo, aí fecha a 12ª. A verdade é que na classificação com esse jogo do Vitória vencendo Coritiba, a Chape perdeu 2 posições, entrou no Z4. O Avaí até aqui subiu 1 posição, pois venceu a própria Chapecoense. Muito bem, olha só, tá aí a classificação, né? Você está acompanhando, a Chapecoense está ali com 25 pontos, o Avaí também 25 pontos, Vitória com 25, Coritiba com 26, Bahia com 26, Ponte Preta 27, Vasco 28, Avaí Mineiro 29. Que bolo, hein? São Paulo é quem está numa situação delicada. O Atlético Goianiense já era, o Atlético Goianiense já foi. Já foi, tem que fazer campanha de campeão. Para, amor. Fazer campanha de campeão, vai fazer campanha de campeão. Tomou sarrafado de todo mundo o campeonato inteiro, vai fazer campanha de campeão agora. Mas ganhar do Corinthians, ganhar o Corinthians. Brincadeira. O Corinthians líder do campeonato, mas assim, né? É aquele aborto da natureza. Eu acho que o Atlético Goianiense já era. E tem um detalhe importante a gente falar, o Avaí tem, se não a melhor, uma das melhores campanhas do retorno. A melhor campanha do retorno. O Avaí realmente se reencontrou no Campeonato Brasileiro, vem numa crescente bem interessante. E veja daqui a pouco, você tem o sonho de morar no exterior? Seja para estudar, fazer uma pós-graduação ou até mesmo trabalhar? Depois do intervalo teremos aqui no estúdio a presença de um especialista nesse tema tão interessante e que desperta a curiosidade de milhares de pessoas. Agora, 12h52 e a gente volta já. Queres, há 23 anos consecutivos na cabeça e no coração dos catarinenses.
Meio-dia 54. Diante da crise econômica que o país enfrenta, muitos jovens e adultos estão optando por buscar uma colocação no mercado de trabalho em países como Portugal, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia e Austrália, entre outros. Essas pessoas, além de irem atrás de qualidade de vida, elas buscam independência financeira e, principalmente, uma experiência que levarão para a vida toda. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Felipe Gendiroba, diretor da Intercultural, uma empresa que possibilita para todos os públicos experiências de morar fora do Brasil de uma maneira, o que é mais importante, né, Felipe? Antes de boa tarde, uma maneira legal. Agora sim, boa tarde. Boa tarde a todos. Sim, a gente é uma agência de intercâmbio e, claro, a gente procura trabalhar sempre dentro da lei, dentro da legislação de cada um desses países. Então, a questão de vistos específicos para estudo, para trabalho ou para outras atividades tem que ser sempre seguida, porque senão a gente vai estar trabalhando à margem da lei aí, o que pode levar um intercambista desse a ter problemas no futuro. Você tem observado uma crescente, por conta desse assunto que eu falei, na busca por colocação no mercado de trabalho no exterior, mesmo que seja por algum período da vida, assim, um período mais curto? Sim. No último ano a gente sentiu bastante o aumento da procura. Já em 2016 essa procura vinha aumentando, mas agora em 2017 um pouco de forma mais expressiva. Em função da nossa situação, não só econômica, mas da nossa situação política, de insegurança também. Então as pessoas têm buscado uma via de saída aqui do Brasil. Existem programas temporários, né, como a gente estava falando, mas tem pessoas que procuram imigrar também, que não é o específico do que a gente faz. A gente faz a opção de intercâmbio de trabalho. Se você pudesse colocar para um pai, principalmente, nesse momento, dizer, o seu filho deve fazer intercâmbio, por quê? Qual o principal argumento que tu usas, Felipe? Eu acho que o ganho cultural e de capacidade de adaptação é o maior de todos. Tá? As pessoas geralmente buscam o intercâmbio pelo idioma, né, para aprimorarem o inglês, para poder se colocarem depois melhor aqui no mercado de trabalho, mas eu acho que a capacidade da pessoa se adaptar a qualquer outra situação, a uma outra cultura, clima, alimentação, conhecer o mercado de trabalho ou o mercado educacional desses outros países também, dá um ganho muito grande para o intercambista. Então esse eu acho que é o principal ponto. Alguns pais talvez fiquem receosos no sentido do filho ser, obviamente, um brasileiro que vai morar nos Estados Unidos e aí algum tipo de preconceito pelas experiências que tu tem na colocação de mercado de trabalho deles lá. Qual é o tipo de trabalho que você consegue e se há preconceito ou não? Esse programa que a gente chama de Work Experience USA é um programa de trabalho temporário nas férias de verão. Então, primeiro, o intercambista tem que ser universitário e tem que ter um inglês intermediário, tem que ter entre 18 e 28 anos, para esse programa especificamente. Eles vão trabalhar nas funções recebendo o mesmo salário que um americano receberia nessa função, então não tem nenhum tipo de preconceito. O que seria mais ou menos esse rendimento? São entre 10 e 12 dólares por hora trabalhado. Tá? Então isso vai dar por mês aí $1.500, $1.600. Claro que eles vão ter despesas lá também, mas como qualquer americano teria. E as funções são funções desde recepcionista de hotel, passando por operador de teleférico em estação de esqui, funções na cozinha, funções em restaurantes, em lojas. Então não é aquilo que a gente está acostumado a chamar de subemprego, né? Então, e são funções que os americanos mesmos estão exercendo. Então são estrangeiros do mundo inteiro, do hemisfério sul nessa época do ano, e americanos também. O pai de casa ficou interessado, até mesmo o universitário ficou interessado nessa possibilidade. Amanhã acontece um evento muito especial em Florianópolis, Sim. onde aproxima demais a realização que para muitos é um sonho. Claro. A gente tem um evento chamado Job Fair, em tradução literal, a feira de contratação, e a gente traz empregadores, traz diretores de recursos humanos, gerentes de estações de esqui, bem conhecidas inclusive, no Colorado, na Califórnia, em Utah, para entrevistarem os intercambistas aqui e já oferecerem um trabalho para eles ali na hora. Então, cada entrevista leva aí 15 a 20 minutos, o diretor de recursos humanos conversa com esse intercambista e decide se quer contratá-lo ou não. Tem que pagar para participar, não? Tem que pagar. Esse programa ele tem um custo em torno de $1.800. Não, eu digo... não para participar da feira? Da feira. Então, na feira, a maioria dos participantes já estão pré-inscritos, tá? Então, eles já foram pré-selecionados. Para quem quiser ir no dia, tem que pagar a taxa de inscrição do programa, ele não paga para a feira, ele paga para participar do programa, uma taxa de inscrição de $300, e aí o restante ele vai pagar depois de forma parcelada. Certo. E aí, como você disse, tem uma série de atividades que podem ser... trabalhado, né? Ele pode conseguir emprego e já sai empregado. Por exemplo, participou lá, a ideia é que já sai empregado de uma maneira, como eu disse, o que é mais importante, legal. Exatamente, já sai daqui contratado. Legalmente com o visto J1, que é um visto de trabalho temporário. E fora isso,
como é que tens visto essa crise econômica no Brasil, com um reflexo de brasileiros viajando no exterior, tem tido ainda ou não? Tem sim. Como eu falei antes, assim, as pessoas estão procurando, na verdade, o intercâmbio como uma via de saída, né? Para dar oportunidade para si ou para os seus filhos, a oportunidade que eles não tiveram anteriormente, para que eles tenham um futuro um pouco melhor. Então, buscar um curso fora de idioma, ou uma universidade, ou uma escola de segundo grau, ou ensino médio no exterior. Então, os pais têm procurado isso muito para os filhos, para que eles tenham um futuro um pouco mais fácil, um pouco descrentes, na verdade, na realidade brasileira. Rapidinho, Felipe. Então só o local e o horário amanhã do Job Fair? A feira no Novo Hotel, ali na Beira-Mar, às 9 da manhã, das 9 às 18 horas. Felipe, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Obrigado eu. E o Meio-Dia Catarina dessa terça-feira fica por aqui. A gente se vê amanhã a partir das 12h30. Para você, uma ótima tarde e até lá.